Quero tecer um pequeno comentário relacionado a algumas enquetes, a alguns pequenos podcasts que estão entrevistando algumas pessoas, do ponto de vista meu, são imbecis. Tanto da parte de quem está entrevistando, como da parte do entrevistado. Eu vi uma entrevista outro dia de um gordo lá, cabeça de nós todos, cabeça de bagre. Por que eu estou falando isso? O cara tem uma cabeça que parece mais uma melancia. E todo gordo, todo feioso, todo mal amanhado, enfim. Ninguém sabe qual é a descendência daquela figura, mistura de polaco com coisa ruim. E ele dizia o seguinte naquele podcast, que não gosta do nordestino porque o nordestino fala alto, são mal educados, e só no sotaque já dá para perceber de que região o indivíduo é. Ele falando esse tipo de coisa, ele está falando coisa sem noção, sem base nenhuma. Vamos pegar o estado da Bahia, que é o estado que eu moro. Salvador, eu moro em Salvador, vamos pegar o estado da Bahia todo. Talvez um infeliz desse não conheça nem o estado que ele mora, muito menos a região, ou seja, puxando um pouco mais para frente, ele não entende nem de geopolítica, talvez nem saiu do país, nunca saiu do país, ou não conhece, na maioria das vezes não conhece nem o estado dele. Eu vou falar do estado da Bahia, que é o estado que eu moro aqui há muito tempo, e conheço o estado da Bahia como poucos. Vamos pegar Salvador. Salvador é uma metrópole, aproximadamente 3 milhões de habitantes, totalmente moderna, de pessoas civilizadas, de pessoas maravilhosas, diferenciada dos demais estados do país. Aí você puxa para a região oeste, maior celeiro produtor de grão, a região de Mimoso do Oeste, que atualmente chama-se Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e companhia. Altamente produtiva, economicamente evoluída, de todos os pontos de vista que você possa imaginar, exportadoras de grão, enfim. Aí você desce, vamos para o extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Eunápolis, aquela região lá que eu conheço. Aí o infeliz desse não tem noção do que se trata. Onde tem a maior indústria de celulose, a Aracruz, uma das maiores empresas multinacionais, está instalada ali, que produz muita riqueza naquela região, exporta celulose para todo mundo, quer dizer, de grandeza, de excelência as empresas que estão instaladas aqui, o desenvolvimento das pessoas, o conhecimento, enfim, o bem-estar das pessoas que ali moram. Aí vamos falar um pouco de Porto Seguro, o maior polo turístico do Brasil está onde hoje? Está em Porto Seguro, estado da Bahia. Aí você agrega ali várias cidades próximas uma da outra. Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, Belmonte, Canavieiras. É um paraíso na terra. Você entendeu? O imbecil desse não conhece o Nordeste, fica falando mal do nordestino. Um cabeça de nós todos, cabeça de bagre, infeliz, ridículo até. Ele está querendo se referir ao nordestino como uma pessoa feia, uma pessoa de terceiro nível, ou sei lá o que ele quer dizer. Quando você vai ver, quem está falando isso é muito mais imbecil, e muito mais ridículo, e muito mais feio do que o nordestino de um modo geral. O nordestino não é um povo feio, é um povo diferenciado, é um povo... O intelecto do nordestino está acima da média do Brasil. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu conheço desde Fortaleza até o Rio Grande do Sul. Vamos pegar os dois extremos. Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Aí você faz um comparativo. O estado do Ceará, Fortaleza, onde está instalado hoje o maior centro de tecnologia moderna, avançadíssimo, trabalhando em conjunto com a NASA, o ITER. Você entendeu agora? Aí para um imbecil desse vir falar esse tipo de coisa do Nordeste, do nosso Nordeste, daqui da região, sem conhecimento, sem base, sem dados, chega a ser até ridículo para ele e para quem está entrevistando ele. Aí vamos falar de uma cidade, de uma outra cidade aqui na nossa região, que é um, tipo assim, é a nova Caribe nordestino, Maceió. Você conhece Maceió? Para falar alguma coisa? Você conhece a cidade de Maceió? Veja a modernidade que tem na cidade de Maceió. Que beleza, que maravilha aquilo ali. Parece que você está no Caribe, primeiro mundo. Você entendeu agora? Aí um imbecil vai me falar essas besteiras. Ah, eu não gosto do nordestino porque o nordestino fala alto, é mal educado, etc, etc. Aí quando você olha para a figura, eu fiquei assim, até assustado.
Cara, parece mais uma mistura de polaco com elefante marinho, sei lá o que. Um imbecil. Não tem traço nenhum de europeu, não tem traço nenhum de pessoas civilizadas. E mais imbecil do que ele é quem está entrevistando, dando ibope a esse tipo de gente. Para desmerecer, desqualificar uma região tão bela como é a região do Nordeste do nosso país. Você entendeu agora? E o país é um todo como um todo. São 26 estados da nossa federação. Quando você pega um imbecil desse, quando você vai ver lá as origens dele, ele não tem nem origem. Na maioria das vezes, é um imbecil que está morando no estado do sul, sei lá, o sudeste, não sei nem qual é o estado que ele mora, mas quando você vai ver, ele não tem uma nacionalidade, uma ancestralidade dele. Você vai ver um imbecil que talvez venha ter fugido sei lá, dos terceiro grau da Europa, se instalou no sul do Brasil, porque o sul do Brasil tem muito descendente de europeu, por esse lado. O Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial, e ali acolheu muita gente, muitos europeus, italianos, polonês, alemães, enfim, uma série de estrangeiros, e se doaram terra para eles, produzir ali, deram todas as condições para ele. Diferentemente do nosso Nordeste, porque o povo aqui cresce, está crescendo com méritos próprios e precisa muito mais de um olhar mais atencioso por parte do governo para com a nossa região. É uma região muito boa de se viver, de se morar, de um povo intelectualmente acima da média dos demais estados, das mais regiões do Brasil. Você entendeu agora? Para você ouvir esse tipo de comportamento, de entrevista, de podcast por parte de alguns imbecis, chega a ser até agressivo, é um insulto para com o povo brasileiro. Eu não sei a que interessa esse tipo de coisa, não sei se é para ganhar like ou qual é o tipo, o objetivo, e pega lá as pessoas mais nocivas para com os demais estados do Brasil, para com as demais regiões, para com seus irmãos brasileiros. Para mim isso é um desserviço que estão prestando ao nosso país. Vou falar mais uma vez da Bahia, onde eu moro. Eu moro na cidade de Salvador, e aqui bem próximo temos um polo petroquímico, um dos melhores polos do Brasil, muito mais avançado do que os demais que tem no Brasil. Se produz de tudo ali. E por último agora, veio se instalar uma gigante mundial, multinacional, a BYD, que está instalada. Quer dizer, gerando riqueza, desenvolvimento, tecnologia, conhecimento, trazendo tudo de bom para a região do Nordeste. Se o Nordeste fosse tudo isso que eles estavam falando ali, certamente essas grandes empresas não veriam se instalar aqui. Vieram se instalar aqui por quê? Porque aqui tem mão de obra, tem um povo trabalhador, tem um povo acima da média, o intelecto é mais avançado do que os demais regiões do Brasil. É um povo amigo, é um povo festivo, é um povo alegre. Então, amigo, você está falando besteira. Você tem que rever o seu conceito, se é que você é brasileiro. E mesmo que não seja brasileiro, aqui é uma região que tem muito gringo, aqui na Bahia. Eu mesmo descendo dessa leva aí de gringos. Mas sou brasileiro, nasci no Brasil, amo o meu país, amo a minha região e repudio esse tipo de comportamento porque é nocivo a todo o país e principalmente a região do Nordeste. Deveria ser, se não proibido, mas tipo assim, observado, porque é um desserviço que está prestando ao nosso país. E quando você vai ver, só retificando e reavivando a memória, quando você vai ver essas figuras que estão falando esse tipo de coisa, são pessoas horrorosas, nocivas, e do ponto de vista estético, se é que ele está querendo se referir que o nordestino é feio e não são feios, muito mais feioso, horroroso, imbecil, de todos os adjetivos negativos, essa figura tem. Eu estou falando do gordo lá, da cabeça do nós todos, cabeça de bagre. É um imbecil ao quadrado. Você entendeu agora, amigo? É quase como um desabafo isso que eu estou fazendo. Para coibir esse tipo de coisa, porque isso não faz bem a ninguém, amigos. É isso. Pegue a visão, fique esperto e não dê ibope a esse tipo de criatura que é nocivo.